Olá, projetistas, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula e no vídeo de hoje vamos falar sobre um dos temas que eu acho importantíssimo, que são 5 erros que é muito comum você cometer na hora de aprender o Revit. Então, quase todo profissional que tenta aprender o Revit aí comete um destes 5 erros. Antes de qualquer coisa, não esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu joinha, pois assim você ajuda a distribuir este conteúdo e ajuda também a que este canal cresça cada vez mais e mais e eu traga cada vez mais e mais conteúdos de qualidade aqui para você. Então, sem mais delongas, vamos lá para o conteúdo. O primeiro erro que grande parte das pessoas cometem é deixar para aprender somente quando precisa utilizar o software. Gente, o Revit, ele é assim, atualmente, um dos softwares que você deve aprender enquanto você ainda está na faculdade. Deixar para aprender este software depois que termina a faculdade ou quando tem uma entrevista de emprego, sei lá, amanhã, é um erro gravíssimo. Por quê? Porque você vai tentar aprender sobre pressão, podemos assim dizer, e você não vai conseguir aprender de fato o software. Então o que vai acontecer? Você vai se frustrar, você vai acabar desistindo de aprender o software, você vai ficar com aquela sensação de que por que eu não consigo? Por que todo mundo consegue aprender e eu não? Exatamente pelo fato de que você está deixando para aprender de última hora e você não está, de fato, tirando um tempo necessário para aprender o software. O Revit ele é um software muito bom, porém é um software que você precisa ter atenção, você precisa entender como ele funciona. Se você aprende aí correndo, sei lá, eu tenho uma entrevista de emprego daqui 2 dias e ela exige o Revit vai ter uma prova prática. Se eu tentar aprender agora, eu obviamente não vou conseguir aprender nem 1% do que o software de fato ensina, né? E claro, principalmente se você não tiver uma metodologia de ensino. Então, este é um dos erros aí que eu considero super grave. O segundo erro é não entender como o software funciona. Vou te mostrar aqui como as pessoas geralmente tentam aprender o software, tá? Vou abrir aqui a minha tela só para você entender o que eu tô querendo dizer. Bom, tô aqui com o meu Revit aberto. O que a maioria das pessoas fazem? Putz, tem isso aqui, tá, o que eu vou fazer agora? Então já sai criando a parede aqui, né, em tudo quanto é lugar. E agora que eu criei a parede, o que eu faço? Então, a grande parte das pessoas geralmente cometem este erro de sair tentando já elaborar uma parede, já criar uma superfície topográfica, já colocar um piso, sem entender os princípios por trás disso. Tá, eu tô criando uma parede, mas e aí? Como que eu altero o material dessa parede? Putz, tô criando um piso, mas e aí, o que funciona? Como eu consigo alterar os níveis disso? Como que eu faço para ir para o 3D? Então, quando você abrir o software pela primeira vez, não sai já tentando projetar. Tenta entender como ele funciona. Então, o que eu indico sempre para os meus alunos, né? Abrir o software, vou tirar agora 30 minutinhos de estudo. Ao invés de eu já sair tentando fazer um projeto, eu vou tentar entender como ele funciona. Então, vou pausar o mouse aqui. Putz, olha que legal, ele mostrou aqui inserir um componente, aí ele vai mostrar toda uma descrição do que você faz para inserir este componente. Rodapé, rampa, escada, sei lá, inserir, o que tem dentro da aba de inserir? Tem um monte de coisa, anotar. Então, conheça o software, conheça a sua plataforma, conheça como ele funciona, porque isso vai facilitar muito. Então, sempre que você pausar o mouse em cima de alguma coisa, ele vai mostrar uma descriçãozinha do que aquilo quer dizer. E claro, né, se você apertar, por exemplo, pausei o mouse aqui em cima, se você teclar F1, ele vai mostrar a parte de ajuda, então ele vai ter uma descrição ainda mais detalhada de como aquilo funciona. Cliquei aqui em parede. Putz, cliquei em parede, agora abriu aqui na aba propriedades uma opção diferente. O que significa se eu clicar aqui em cima dessa seta? Putz, tem várias opções de parede. E agora, né? Qual é a diferença entre cada uma? Então vai tentando entender como o software funciona. Entenda a plataforma, né? Entenda de fato a interface, não a plataforma, a interface do software, pois isso vai facilitar o seu aprendizado mais lá na frente. Um terceiro erro bem comum é a pessoa começar sempre pela parte mais difícil. E o que eu quero dizer com isso? É começar já querendo fazer uma superfície topográfica inclinada e elaborar um projeto executivo com quantitativo de materiais e, enfim, fazer aquela coisa gigantesca no Revit. Então, quando você está aprendendo o software, o que você precisa? Dominar a base. E o que quer dizer isso? Fazer uma casinha simples ali. Se você começa elaborando uma casa simples, sei lá, um sobradinho de 5 cômodos.
você já vai entender todos os princípios do software, você vai entender todos os conceitos, como que funciona o software, e aí então você passa a avançar. Putz, eu consegui elaborar este sobradinho, já sei agora como que funciona a parte de criação de materiais, já sei como funciona a parte de paredes, como configura uma parede nova, como configura um piso. Então agora é só você escalar, agora eu já consigo elaborar um projeto ainda maior, consigo elaborar um projeto de um prédio, consigo elaborar um projeto de uma residência com 12 cômodos, enfim. Comece pelo básico, domine o básico, e aí então você sai aprimorando ainda mais os seus projetos, tá? Dominando o básico, você consegue dominar tudo. Quando você tem uma base forte, toda a parte depois disso fica muito mais simples. Então sempre comece dominando o básico. Este é um erro assim que as pessoas cometem muito, que é já querer sair produzindo aqueles projetos gigantescos. Foque no básico. Outro erro muito comum são as pessoas já quererem sair aprendendo Revit, projetando projeto arquitetônico, hidráulico, elétrico e a parte de estruturas. Este erro é super comum também e só vai dificultar ainda mais o seu aprendizado. Gente, nenhum profissional precisa dominar tudo isso. Uma coisa que eu sempre digo, você precisa saber ler e interpretar todos os tipos de projetos, mas você não precisa saber elaborar todos os tipos de projetos. Tem pessoas que focam só em projetos elétricos, tem pessoas que focam só em projetos hidráulicos, só em projetos estruturais. Então por que você não fecha uma parceria com essas pessoas? Por que você não oferece, não foca ali só naquele tipo de projeto que você realmente quer? Vamos supor que é o arquitetônico. Foca no arquitetônico e contrate pessoas para fazer os outros. Ai, Gisele, mas aí meu projeto fica muito caro. Não, você vai oferecer para o seu cliente aquilo que você domina. E aí você fala, olha, seria interessante se você fizesse também um projeto hidráulico da sua residência. Eu tenho uma parceira que faz, então o que você acha? Seria interessante e tal? Aqui eu posso te dar algumas ideias iniciais, mas se você fizer um projeto, acontece isso, isso e isso. Enfim, tenha parceiros e quando você for oferecer para o seu cliente, se o seu cliente quiser aí um projeto complementar, você pode contratar alguém para fazer. Tem parcerias aí, você consegue oferecer para o seu cliente isso com um preço um pouco mais baixo, né, do que geralmente pagaria se não fosse com você. E aí você garante ali que você vai entregar um projeto de qualidade. Então, sempre tenha parceiros. Não foque em aprender tudo de uma vez. E mesmo que você queira ter essa expertise, queira aprender todos os tipos, comece pelo início. Então, comece aprendendo arquitetônico. Ah, aprendi o arquitetônico, agora eu quero aprender hidráulico. Mas vai tudo por partes. Não tente aprender tudo de uma vez, porque assim você só vai se confundir e vai acabar dificultando ainda mais o seu aprendizado. Não é o que você quer, né? E o último erro e o mais grave de todos é aprender sem uma metodologia. Gente, quando você não tem uma metodologia, quando você não sabe qual passo a passo a seguir, tudo fica mais difícil. Por que eu digo isso? Ah, eu quero aprender a projetar no Revit, quero aprender a fazer um projeto arquitetônico no Revit, mas eu não tenho a mínima ideia de onde começar. O que eu vou fazer? Ah, eu vou pegar um vídeo no YouTube. Aí pega fulano que ensina de tal jeito, ciclano que ensina de outro jeito, beltrano que ensina de um outro jeito, ainda mais difícil. E aí você vai tentando juntar a metodologia dos três e vai tentando aprender de todo quanto é jeito. E aí o que vai acontecer? Você só vai se confundir, você vai falar assim, putz, mas como que faz isso aqui mesmo? E não vai ter onde consultar. Então, quando você tem uma metodologia prática que ensina ali do início, do básico até o avançado, tudo fica muito mais fácil. Então tenha uma metodologia, aprenda com uma metodologia. E claro, como eu já falei anteriormente, foque em uma disciplina e aprenda ela. Putz, eu sou especialista em projetos elétricos. Por que eu vou sair aprendendo projetos arquitetônicos no Revit? Eu tenho que aprender a elaborar projetos elétricos porque é a minha expertise, é o que eu domino. Claro, você precisa saber o básico ali, como criar uma parede, por exemplo, mas isso é o mínimo do mínimo, né? Então, foque na sua expertise. E é claro, né, se você quer ter uma metodologia prática, eu não posso deixar de te oferecer o melhor curso de Revit que tem no mercado, né? Que é o treinamento projetista completo. Nele você aprende o passo a passo para projetar, do básico ao avançado. E lá você aprende todo o passo a passo. Tem um grupo de alunos para tirar dúvidas, tem um número do WhatsApp para você ter um suporte ali individual e personalizado. Enfim, é um curso assim completíssimo, que você tem um suporte de fato e que você consegue
dominar aí o Revit, ganhar muito mais produtividade e elaborar projetos de muito mais qualidade. E é óbvio, né? E para você garantir a sua vaga, basta acessar o link que está na descrição deste vídeo, ok? Então, por este vídeo é isso. Comenta aí se você já cometeu algum desses erros e qual deles para você é o mais grave. Claro, se tem outros erros aí também que você acha que as pessoas geralmente cometem quando vai tentar aprender o Revit. Então, por este vídeo é isso e encontro você na nossa próxima videoaula.